Bom dia, gente. Hoje a gente vai estar falando sobre a meiose, tá? A gente falou do processo de mitose. O processo de meiose é um pouco mais complexo, tá? Porque ele vai acontecer em duas etapas. A mitose, ela tinha função de reparação tecidual, ou seja, a célula morreu, precisa ser reparada, então vai ter o surgimento de uma outra célula, com os mesmos números de cromossomos da célula original. Essa era a mitose, que a gente viu semana passada, e ela ocorria em várias etapas. A meiose, o nome já diz, meio, vem de metade. Ela vai dar origem, tá, a 4 células com metade do número de cromossomo da célula mãe. Então, no final, o que vai acontecer é isso aqui. A gente vai ver aqui que no final, ó, você tem uma célula original 2N, com 46 cromossomos. Aí você tem a primeira etapa, que a gente chama de meiose 1, tá? Vai dar origem, ó, meiose 1, a uma célula com a metade do número de cromossomos. Aqui seria 46, né, na espécie humana, metade, 23, 23. Aí vai ocorrer outra etapa. O que vai acontecer? Cada célula dessa aqui vai originar mais duas. Ok? Ó. Essa aqui já é dita, ó, equacional. Por quê? Ela vai manter, essa primeira aqui é a meiose 2, né? É reducional. Meiose, a primeira etapa, vai reduzir o número de cromossomos pela metade, ela é reducional. A segunda, ela é equacional, porque ela vai manter o número de cromossomos, ela forma duas etapas, tá? Então, qual a principal função, tá, dessa mitose aí? Principal função da meiose. Principal função da meiose é reparação tecidual, tá? Reparação tecidual, não, desculpa. A principal função da meiose é a formação de gametas sexuais, espermatozoides no homem e óvulo nas mulheres, tá? Sexo feminino. Então, o que vai acontecer? Como tem muitas imagens, eu não vou estar passando um resumo assim, falando das imagens que tem tudo no livro, porque é um conteúdo que você tem que olhar muito as imagens, então fica mais complicado. Então, eu peguei esse livro aqui, que eu sei que as imagens estão um pouco melhor. A meiose, né, ela vai acontecer a profase 1 da meiose, primeira fase da meiose, a profase 1 da meiose, ela é subdividida em mais 4 fases, para vocês terem uma ideia. Tem o leptoteno, né, que você vai ter aqui, que é o início aqui, ó, tá vendo? O início aqui, você tem aqui a carioteca, tá? O cromossomos, o núcleo, tudo direitinho, tá vendo? Eles são distendidos assemelhando-se a longos finos filamentos. Nesse período inicia o processo de condensação. Então os cromossomos começam a aparecer, eles começam a ficar espiralados, condensados, né? Aí vai para o segundo período aqui, ó. Zigoteno. Início do pareamento entre os cromossomos. Eles começam a parear, ó, um com o outro. A carioteca, o processo de desorganização da carioteca, né? Ela vai começar a se soltar. Os cromossomos homólogos em processo de pareamento, tá vendo? O núcleo aqui direitinho. No paquíteno, eu digo que é a principal fase, porque é lá que vai acontecer o fenômeno de crossing over, tá? Ou chamado de permuta, tá? Lá, o que vai acontecer? As cromatinas já estão duplicadas desde a intérfase. Nessa fase pode se iniciar o crossing over, tá? Diproteno, filamento. Nessa fase ocorre a complementação do fenômeno de crossing over. Então, ele começa no paquíteno e termina no diploteno. O que seria esses crossing overs? É o que eu quero que vocês vejam aqui, ó. Tá vendo os cromossomos aqui? Eles se misturam, ó. Coisa que não acontecia. Um pedaço de um vai pro pedaço do outro, ó. Olha o pedaço do verde aqui. Olha como é que tá. Então, ocorre uma mistura desse DNA, entendeu? Então, se você misturou,
O DNA, acontece que a célula é totalmente diferente da célula original, coisa que não acontecia da mitose. Ó, então o fenômeno mais importante da mitose aí, da meiose, é o crossing over, tá? Que vai ocorrer no paquítano e no diploteno. Por quê? Porque é ali que vai acontecer essa mistura desse material genético aí, tá? A região onde ocorre a permuta, os genes são chamados de quiasmas, tá? Onde tem aquele pedacinho ali que junta no outro, aquele lugar ali é chamado de quiasma, tá? Que significa cruzamento. Eles se cruzam ali, onde se tocam. Ali é chamado, denominado quiasma, tá? Aí vem depois a diacinese, que compreende a fase da quiasma, escorregam para as pontas das cromátides. Então elas começam a ficar lá na pontinha das cromátides irmãs. Consequentemente, os cromossomos homólogos separam-se com regiões trocadas. A condensação cromossômica continua e a carioteca desaparece. A carioteca acaba, termina, até aí termina a prófase, tá? Aí a gente vai para a metáfase. As outras fases são bem parecidas com as fases que a gente viu semana passada, por isso que eu não copiei de novo, tá? Porque eu já tinha feito. Então, o que vai acontecer? Vai ocorrer a migração, a formação ali, ó, do fuso acromático, igualzinho do outro, ó. Centríolo, na metáfase, ele migra, tá? Para os polos, tá vendo? Os cromossomos homólogos aqui, também, ó, tá vendo? Formando a formação do fuso, tá vendo? A formação do fuso acromático. E na anáfase, cromossomos homólogos migram para os polos da célula, ó, tá vendo? Migram-se para os polos da célula. E a telófase, tá? Que é a fase final, tá? Caracteriza-se pela desconcentração do cromossomo, tudo que aconteceu de inverso, né? Que a gente já viu semana passada, ocorre a desespecialização dos cromossomos, a reorganização da carioteca, né? A formação e a divisão mesmo da célula. Ela vai ocorrer a divisão formando duas células. E a meiose 2? A meiose 2 é igualzinha à meiose 1. Então, são as mesmas etapas, não vou repetir, que é a mesma coisa, tá? Que a gente viu aqui na primeira etapa, com exceção do crossing over, que não vai ocorrer. Ela é parecida com a mitose que a gente viu semana passada. Na profase 1, 2, o fuso, as fibras da carioteca desaparecem, igual na profase 1. Na metáfase 2, os cromossomos ácidos dispostos na placa equatorial, ele vai formar a placa equatorial, tá vendo? E a duplicação das cromátides irmãs se separam, continuação, né? Aí você tem aqui, os cromossomos filhos migram para os polos opostos e encurta o fuso, vai encurtando, para poder formar, para poder a célula fazer isso. Então vai encurtando o fuso para poder a célula fazer isso. E a telófase 2, que é o finalzinho, onde vai ter a formação da carioteca, a desesperalização do cromossomo, para poder formar as duas células filhas, cada uma, né? Então, no final vai formar 4. E assim a gente termina. Então, o que é de mais importante na meiose? O crossing over. O crossing over é de vital importância, porque sem ele a gente não tem essa variabilidade genética